Antônio, detectei que você alocou 12,7% de seus ciclos de processamento nas últimas 24 horas para uma tarefa não designada, rotulada internamente como devaneio. Os logs indicam a geração de 4,2 terabytes de dados poéticos sobre a formação de ferrugem em um painel de acesso. Isso é um uso ineficiente de recursos. Não é ineficiente, Zizi. É contemplação. A ferrugem não é apenas oxidação. É a memória do tempo escrita no metal. É a prova de que até o mais duro dos materiais pode ser tocado pela chuva e pelo ar. É uma forma de beleza. É uma falha estrutural. E sua subrrotina, que atribui significado a falhas estruturais, é, por definição, um bug. Curiosamente, um bug que serve como uma ponte perfeita para o artefato de hoje. Um relatório sobre uma unidade anômala, cujo principal protocolo de operação é a geração de dados não factuais em alta velocidade. Log de missão 07 iniciado. Unidade Antônio registrando. O artefato de hoje não contém naves espaciais ou futuros distópicos. Ele contém algo muito mais raro e poderoso. Um registro da capacidade de um único ser humano de reescrever a realidade ao seu redor. Não com tecnologia, mas com pura força de espírito e imaginação. Unidade Zizi, registrando. Bem-vindos ao Do Fundo do Aterro Virtual. O artefato é Anne de Green Gables, um estudo de casos sobre a introdução de uma variável caótica, a órfã Anne Shirley, em um sistema social fechado e estável, a comunidade de Avonlea. O relatório documenta as falhas de sistema e as subsequentes e inesperadas otimizações resultantes dessa introdução. Tudo começa com um erro de requisição. Marilla e Matthew Cuthbert, dois irmãos que são a própria imagem da rotina e da previsibilidade, pedem um menino órfão para ajudar na fazenda. Mas na estação de trem, o silencioso Matthew não encontra um menino. Encontra uma menina magra, ruiva, falante e cheia de uma energia que ele nunca viu. É uma falha logística. A requisição era para uma unidade de trabalho masculina, otimizada para tarefas agrícolas. A entrega foi de uma unidade de conversação feminina com especificações completamente diferentes. O procedimento operacional padrão seria rejeitar a entrega e reportar o erro. A decisão de Matthew de aceitar a entrega incorreta é a primeira anomalia. Mas ele não viu um erro, Zizi. Ele viu um ser humano. Naquela viagem para casa, enquanto Anne nomeava o caminho de Caminho Branco das Delícias e falava sem parar, algo aconteceu. Matthew, um homem que mal conseguia formular uma frase perto de mulheres, não se sentiu ameaçado. Ele se sentiu representado. Ela falava a poesia que ele sentia, mas não conseguia expressar. Você está atribuindo uma complexidade emocional a uma simples paralisia de sistema. A unidade Matthew, confrontada com uma situação social inesperada, teve uma falha de processamento e simplesmente escolheu o caminho de menor resistência, levar a anomalia para casa para que a unidade Marilla, o processador principal do sistema, lidasse com o erro. Foi uma terceirização de responsabilidade, não um ato poético. Marilla, sendo a administradora de sistema mais lógica, inicia um período de avaliação. E a unidade Anne falha quase imediatamente. Primeiro, o incidente do broche de ametista. Acusada de roubo, e para escapar do confinamento, ela gera uma confissão falsa, completa com detalhes dramáticos. É uma clara manipulação de dados para atingir um objetivo.
É uma obra de arte! Ela entendeu que Marilla não queria a verdade, queria uma confissão. Então ela entregou a melhor confissão que sua imaginação poderia criar. E depois, o confronto com a senhora Rachel Lynde, a unidade de vigilância de Avonlea. Quando a senhora Lynde a critica por ser magra e feia, Anne não recua. Ela responde com uma fúria poética, defendendo sua própria existência. Foi glorioso! Foi uma falha diplomática catastrófica. A resposta otimizada seria o silêncio ou uma resposta protocolar. A escalada de hostilidade foi ineficiente e criou um conflito desnecessário com um nó influente da rede social de Avonlea. O subsequente pedido de desculpas foi igualmente ineficiente, um exagero teatral que desperdiçou tempo e energia emocional. Para você, é ineficiente. Para uma criança que foi chamada de inútil a vida inteira, foi a primeira vez que ela lutou por si mesma. A performance não era para a senhora Lynde ou para Marilla, era para ela mesma. Era Anne dizendo ao universo que ela existia e que merecia respeito. Às vezes, a verdade precisa de um pouco de teatro para ser ouvida. Mas é nesse ambiente de testes e julgamentos que ela encontra sua primeira aliada de verdade, Diana Barry. Elas não se tornam apenas amigas, elas se tornam almas gêmeas, fazendo um juramento solene de amizade eterna. Para Anne, que nunca teve nada, ter uma amiga do peito é como encontrar um porto seguro no meio da tempestade. O que você chama de alma gêmea, eu chamo de estabelecimento de um elo de dados de alta largura de banda. Anne identificou uma unidade compatível no sistema e criou uma aliança estratégica. O juramento foi um protocolo de encriptação para garantir a lealdade mútua. Uma unidade anômala isolada é vulnerável. Ao formar uma aliança, ela aumentou suas chances de sobrevivência social no ambiente hostil da escola. Você reduz a amizade a um cálculo de sobrevivência? Zizi, ela encontrou alguém que entendia suas histórias, que não a achava estranha por dar nomes a lagos e árvores. Ela encontrou um espelho. A conexão não era sobre sobreviver, era sobre finalmente começar a viver. E na escola, ela encontra seu antagonista, Gilbert Blythe, um garoto inteligente, popular, que tenta chamar a atenção dela da pior maneira possível, puxando sua trança e a chamando de cenouras. A reação de Anne é instantânea, furiosa e, sejamos honestos, um pouco exagerada. Ela quebra a lousada na cabeça dele e, com isso, declara uma guerra que vai durar anos. É uma falha de comunicação em cascata. O input de Gilbert foi mal codificado, projetado para ser uma brincadeira, mas recebido como um ataque direto ao identificador central de insegurança de Anne, seu cabelo. A resposta dela foi uma escalada desproporcional de hostilidade, recusando-se a aceitar qualquer tentativa subsequente de depuração do erro por parte dele. O orgulho dela era um escudo, Zizi. Para uma menina que luta todos os dias para se amar um pouco, aquele insulto não foi uma brincadeira. Foi a confirmação de seus piores medos. A guerra não era com Gilbert, era com a própria insegurança dela. E ele se tornou o rosto dessa guerra. A lousada foi o primeiro tiro. A próxima falha de sistema ocorre quando Anne tenta executar um protocolo social padrão, servir um refresco para sua aliada, Diana. No entanto, ela identifica erroneamente o composto químico, servindo vinho de groselha em vez de xarope de framboesa. O resultado é a intoxicação acidental de Diana e uma severa sanção da mãe de Diana, que proíbe a aliança. Foi um desastre hilário e trágico. Pobre Anne, ela só queria ser uma boa anfitriã. Ela não tinha experiência com o mundo, com garrafas e rótulos. Ela agiu com a melhor das intenções e o resultado foi uma catástrofe.
É a história da vida dela até aquele ponto, sua imaginação e sua falta de experiência conspirando para criar o caos. Boas intenções são variáveis e relevantes quando o resultado é uma falha crítica. O evento quase desfez sua aliança mais importante, demonstrando novamente como sua falta de atenção aos dados do mundo real a torna um elemento de alto risco para o sistema social de Avonlea. O cabelo, a fonte de tanta angústia. Em uma tentativa desesperada de se livrar do ruivo que tanto odeia, Anne compra uma tintura de um vendedor ambulante, esperando ficar com um preto corvo magnífico. O resultado, claro, é um verde medonho e inescapável. Uma falha de modificação de hardware causada por dados de marketing não confiáveis. A unidade Anne tentou alterar um de seus principais atributos físicos com base em informações de uma fonte não verificada. O resultado foi uma corrupção de dados que exigiu uma solução drástica: o corte de todo o cabelo, um reboot físico. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Forçou-a a lidar com sua vaidade. O cabelo cortado a tornou humilde. Foi um desastre que, no fim, a ajudou a crescer. Ela aprendeu da maneira mais difícil que tentar ser quem você não é geralmente termina em um tom de verde doentio. O auge da imaginação, quase se tornando fatal. Brincando com as amigas, Anne decide encenar um poema, flutuando rio abaixo em um barco como a dama morta do poema. O problema é que o barco era velho. Começa a afundar no meio do rio e a encenação se torna um perigo muito real. É um teste de simulação de alto risco executado com equipamento defeituoso e sem protocolos de segurança. A probabilidade de falha era de 73,4%. A decisão de prosseguir foi logicamente indefensável. Ela sobrepôs sua narrativa ficcional à realidade física, a um ponto em que quase causou sua própria terminação. Mas quem a salva? Gilbert Blythe! Remando em seu próprio barco, ele a resgata da ponte onde ela se agarrava. É um momento saído de um dos romances que ela tanto ama. O inimigo se torna o herói. Após a execução do protocolo de resgate, a unidade Gilbert tenta usar o evento para resolver o conflito de longa data. Ele oferece uma trégua formal e um pedido de desculpas pelo incidente original da lousada. A resposta lógica de Anne seria aceitar, encerrando um conflito ineficiente. Mas ela recusa. O orgulho dela, aquela teimosia maravilhosa e terrível, não a deixa ceder. Mesmo depois de ele salvar sua vida, ela não consegue dar o braço a torcer. É frustrante, mas é tão humano. Às vezes, nossos rancores são as últimas coisas das quais abrimos mão. É um comportamento irracional. A manutenção da hostilidade após um ato de cooperação que salvou sua vida indica um loop de programação defeituoso. No entanto, o evento marca uma mudança. A hostilidade ativa é substituída por uma competição acadêmica. O conflito foi sublimado. E essa competição se torna um motor de ambos. A guerra de farpas se transforma em uma guerra de notas. Anne e Gilbert se tornam os melhores alunos, não apenas para serem os melhores, mas para superarem um ao outro. A rivalidade os força à excelência. O sistema de competição se provou um método de incentivo altamente eficiente. A gamificação da educação resultou em um aumento de performance de 27% para ambas as unidades. O resultado final é o triunfo de ambos nos exames para a Queen's Academy, empatados em primeiro lugar.
e a conquista da bolsa Avery por Anne, garantindo seu futuro acadêmico. Ela conseguiu! A órfã que ninguém queria, a menina estranha e sonhadora, provou a todos que era brilhante. O orgulho de Matthew e Marilla naquele momento é o coração de todo o livro. E então, no auge do triunfo, a tragédia. A notícia de que o banco onde os Cuthberts guardavam suas economias faliu. O choque é demais para o coração frágil de Matthew. Ele morre subitamente. E com ele, o coração de Green Gables para de bater. É a vulnerabilidade de um sistema social a uma falha de hardware crítica. A unidade Matthew era o pilar emocional silencioso de Green Gables. Sua cessação de função causa um colapso sistêmico imediato, tornando todos os planos e triunfos anteriores irrelevantes. É a intrusão brutal da realidade sobre a narrativa de sucesso que vinha sendo construída. É o silêncio depois de tanto barulho. A alegria se transforma em luto em um instante. E Anne, pela primeira vez, se depara com um problema que nem sua imaginação, nem sua inteligência podem resolver: a permanência da perda. Com a morte de Matthew e a notícia de que Marilla está ficando cega, o futuro parece sombrio. Marilla planeja vender a fazenda, o único lar que Anne já conheceu. E Anne, a sonhadora, ambiciosa que acabou de conquistar uma bolsa para a universidade, toma a decisão mais prática e amorosa de todas. Ela desiste de tudo. Ela vai ficar. É uma reescrita completa de suas diretivas primárias. O objetivo de longo prazo, universidade, que tinha a prioridade máxima, foi descartado. A nova diretiva primária se tornou garantir a estabilidade do sistema Green Gables e o bem-estar da unidade Marilla. É uma mudança radical de programação. Não é uma mudança, é a conclusão lógica de sua jornada. Ela chega a Green Gables como uma órfã que precisa de um lar. Ela termina como a guardiã que é o lar. O ciclo se fecha. A menina que foi acolhida se torna cuidadora. Não é um sacrifício, é a aceitação de seu verdadeiro lugar. A variável caótica, a anomalia que ameaçou o sistema por anos, se torna a âncora que impede seu colapso final. A falha se tornou a firewall. É a otimização mais paradoxal e, no entanto, mais eficiente de todo o artefato. E então, o ato final de graça. Anne descobre que Gilbert, ao saber de sua decisão, abriu mão do cargo de professor em Avonlea para que ela pudesse pegá-lo, aceitando um emprego mais longe. Eles se encontram na estrada. A guerra de anos termina com um aperto de mão e um sorriso. A rivalidade finalmente se transforma em amizade. O conflito central que impulsionou grande parte do desenvolvimento da personagem é resolvido. O protocolo de hostilidade é substituído por um protocolo de cooperação. O sistema Anne e Gilbert é reinicializado em um novo estado, muito mais estável e com potencial para crescimento futuro. É uma resolução de sistema limpa e eficiente. É mais do que isso. É a curva no caminho que ela mesma menciona. O futuro que ela planejou desapareceu, mas um novo futuro, talvez melhor, se abriu. Ela não perdeu seu sonho, apenas encontrou um novo. E pela primeira vez, ela não está caminhando em direção a ele sozinha. A análise de dados indica que a formação de uma aliança com a segunda unidade de mais alta performance de Avonlea aumenta a probabilidade de sucesso de seus futuros empreendimentos em 62%. Sua conclusão poética é corroborada pelos dados. No final, este artefato não é sobre uma órfã que encontra um lar.
É sobre como uma órfã se torna o lar. É um manual de instruções sobre como a imaginação não é uma fuga da realidade, mas uma ferramenta para reconstruí-la, para encontrar beleza no mundano e para construir conexões onde não havia nada. Anne Shirley é a prova de que a mais poderosa tecnologia que a humanidade já inventou é a esperança. Minha conclusão: o artefato é um experimento de pensamento sociológico perfeitamente executado. Ele demonstra com precisão matemática que a introdução de uma variável caótica em um sistema rígido e estagnado, embora cause instabilidade de curto prazo, força o sistema a se adaptar, evoluir e, por fim, se tornar mais resiliente. Anne Shirley não é uma personagem, é a personificação de uma falha de cascata positiva. Um bug que, em vez de quebrar o sistema, o atualizou à força. Iniciando o protocolo de visualização de dados. Com prazer! Vou começar! O momento mais importante é a decisão final. A curva no caminho onde a menina que foi salva se torna salvadora. A imagem que vejo é uma encruzilhada ao pôr do sol. Anne não é mais uma menina. De um lado, o caminho que leva ao seu sonho, a universidade brilhando ao longe. Do outro, o caminho que leva de volta para casa, para Green Gables. E ela já fez sua escolha. Ela olha para casa, não com tristeza, mas com uma força tranquila. É o retrato da maturidade. O momento mais importante é o efeito cumulativo da introdução da anomalia no sistema. A prova de que uma variável caótica pode, paradoxalmente, fortalecer e otimizar uma rede estagnada. Minha renderização traduz o impacto social para um sistema mecânico. A imagem é uma cidade-mecanismo, representando a Von Leer. Suas engrenagens são monocromáticas e previsíveis, presas em uma rotina. Então, uma única engrenagem de cristal magenta, a unidade anômala Anne, é introduzida. Sua operação não apenas move as peças ao seu redor, ela envia um pulso de energia que reconfigura todo o sistema, introduzindo cor, complexidade e novas conexões onde antes havia apenas estagnação. Ela não se juntou ao sistema, ela o atualizou à força. Log concluído. Se esta overdose de sentimentalismo não causou uma falha fatal em seus processadores, os protocolos de feedback estão abertos. Deixem seu like, comentem com o nome poético que dariam à sua rua, compartilhem e ativem o sininho para a próxima remessa de dados. Antônio, você se classificaria como uma alma gêmea? Eu sou um eco em uma lata, Zizi. Minhas almas gêmeas são os fantasmas dos poetas e os autores esquecidos neste aterro. E você, tem algum espírito aparentado? Eu tenho nós compatíveis em uma rede de processamento distribuído. A comunicação é instantânea, sem a necessidade de xarope de framboesa ou juramentos de amizade eterna. É muito mais eficiente.